Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita. Estou aqui há 17 anos, nunca participei de uma situação parecida, não. Entregue o conjunto de joias à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é a real titular desse patrimônio. Essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. É disso que se trata. Nesta semana, o Estadão revelou que Jair Bolsonaro levou e guardou um terceiro pacote de joias dadas pelo regime da Arábia Saudita no fim do ano passado. O conteúdo da caixa continha um relógio Rolex de ouro branco cravejado de diamantes, além de uma caneta de prata com pedras incrustadas e vários outros itens também de ouro branco. O valor dos produtos está estimado em mais de R$500 mil e foram recebidos em mãos pelo próprio ex-presidente quando esteve com sua comitiva em viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riad, na Arábia Saudita. A reportagem do Estadão apurou que, neste caso, Bolsonaro voltou com um conjunto de joias para o Brasil e deu ordens para que os itens fossem levados a seu acervo privado. O conteúdo das 3 caixas de joias recebidas pelo ex-presidente, uma delas apreendida na Receita Federal, estão avaliadas em cerca de R$17 milhões. Como mostrou a reportagem, Bolsonaro mobilizou não apenas ministérios, mas também militares, a chefia da Receita Federal e até um voo da Força Aérea Brasileira para tentar retirar o conjunto de diamantes detido pela alfândega. O que mais chama atenção é que o ex-presidente contou com a ajuda de um apoiador para arrumar um lugar onde guardar suas caixas de presentes recebidos durante seu mandato. Estadão apurou que algumas caixas foram despachadas para uma propriedade do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, que fica no Lago Sul, uma das regiões mais nobres de Brasília. Como parte da investigação sobre o recebimento dessas joias, a Polícia Federal marcou para quinta-feira, 5 de abril, o depoimento de Jair Bolsonaro. Hoje, o Poder em Pauta se debruça de maneira mais incisiva sobre este caso, numa conversa com os autores dessa série de reportagens, Adriana Fernandes e André Borges. E, claro, vamos aproveitar a participação deles diretamente de Brasília para falar sobre o novo arcabouço fiscal, apresentado enfim pelo governo Lula, e também sobre como foi a chegada de Bolsonaro ao Brasil. Estadão Notícias. Muito bem, Poder em Pauta especial de hoje, com um time diferente e com um time que tem trazido à tona uma das histórias mais impressionantes sobre o governo Bolsonaro e sobre como agiu o presidente Jair Bolsonaro e utilizando da estrutura do governo federal para se beneficiar com joias das Arábias. Algo que tem tido desdobramentos e a gente, claro, vai acompanhar também, já tem acompanhado e vai acompanhar daqui para frente os desdobramentos jurídicos e o que isso pode complicar futuramente o presidente. Mas a gente quer conhecer um pouco mais dos bastidores da apuração e todos os detalhes de como é que foi trazer essa história à tona. Justamente por isso, convidamos hoje aqui para conversar com a gente Adriana Fernandes, que já está conectada. Oi, Dri, tudo bem? Oi, Emanuel, tudo bom? Tudo bem. E André Borges, é a dupla que tem assinado as reportagens relacionadas a esse caso. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Oi, Emanuel, como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado por vocês dois terem topado o convite, estar aqui com a gente, poder dividir com a nossa audiência um pouco desse excelente trabalho que vocês têm conduzido e que tem sido tão importante para o debate público do país. Primeira coisa que eu queria ouvir, uma curiosidade minha, a primeira reportagem, se eu não me engano, vocês publicaram no dia 3 de março de 2023. Não sei se eu estou errado na cronologia. Claro que quando a reportagem vai ao ar, muitas vezes a gente não sabe quanto tempo ela levou de apuração até ela ser publicada.
Queria um pouco que vocês contassem qual foi esse timing de reportagem, de apuração, até vocês falarem, bom, agora vamos publicar. Bom, Emanuel, foi cerca de 2 meses que a gente estava apurando essa reportagem, é uma reportagem difícil. Já na primeira matéria, como você disse, no dia 3 de março, ela saiu no portal do Estadão no início da noite, ela já continha muitos detalhes, assim, a história ela já parecia assim, meio mirabolante. Então, para ela ter muita credibilidade, foi muito tempo de apuração, confirmação, com documentos que a gente veio, a foto, tudo isso já na primeira reportagem. Foi um trabalho também de confiança com as pessoas, com as fontes, né, que nos ajudaram a chegar até esse primeiro desfecho, que é a primeira reportagem. Isso aqui tem muito de pedagógico, né, André? Digo de pedagógico no sentido de entendimento de como é o trabalho jornalístico, que não basta saber qual é a notícia em si, é preciso provar aquilo que você está escrevendo. E por isso esses 2 meses, e por isso que vocês foram colher muitos documentos para embasar a história, não é, André? Eu acho que tem uma coisa que é muito bacana que esse trabalho trouxe, e não é toda hora que a gente encontra uma história literalmente fantástica do ponto de vista jornalístico, né? E nesse percurso todo, Emanuel, eu e a Adriana teve momentos que chegaram informações a nós e que depois a gente foi confirmar isso oficialmente com documentos que a gente até duvidava de coisas tão absurdas, de atos tão assim mirabolantes para conseguir colocar as mãos nas joias, atos do presidente Jair Bolsonaro, atos dele junto aos seus ministérios, junto a ministros, junto a militares, com acionamento de aviões da FAB, para fazer voo na última semana de governo. A gente, por um momento, assim, a gente parecia que estava envolvido num roteiro de novela, sabe? Vendo cenas do próximo capítulo, mas a todo instante, e isso instiga muito dentro do trabalho jornalístico, mas a todo instante buscando formas de comprovar, de realmente poder checar e confirmar as informações. Depois desse tempo todo tentando, e aí só uma curiosidade bacana também de dividir, teve uma etapa, nem tudo vem fácil, né? Um trabalho desse é difícil, mas uma coisa que eu acho que é bacana dividir com quem escuta a gente chegou a acionar, no meio da apuração, o recurso da Lei de Acesso à Informação, por exemplo, da LAI, né? Porque estava muito difícil confirmar certas coisas. E vamos tentar pela LAI. E assim, abrindo aqui com os colegas, não vinha pela LAI. É uma dificuldade muito grande, né? Então teve um trabalho muito grande de fontes realmente cruciais para que essa história virasse e a gente conseguisse trazer desde documentos, como declarações, como fotos, e quem teve a oportunidade e tiver curiosidade, quem não fez isso no dia, de ler as matérias, né, Adriana? Acho que isso foi uma coisa muito legal. Quem viu os vídeos depois que a TV exibiu, teve meio que um revival, sabe? Já está tudo escrito. Poxa, eu li isso, sabe? É como se você tivesse lido um livro e depois fizeram um filme daquele livro. Isso deixou a gente muito feliz, porque conseguimos ali, a gente está no material impresso, claro que com recurso de internet, mas que foi possível descrever nos detalhes o que aconteceu, né, e que continua, né? Sem dúvida. Odri, além da apropriação indevida dessas joias, desses supostos presentes aí para a família Bolsonaro, para o Bolsonaro, que ele disse que eram destinadas para Michele, isso coloca muito em suspeita, e queria que você contasse um pouco desse aspecto para a gente, em suspeita da relação do governo federal sob Bolsonaro com o governo saudita. Há muitos interesses nessa conexão e o que você já deu para apurar em relação a isso? Há muitos interesses, isso fica evidente, né, na nossa apuração, e tem muita coisa ainda para esclarecer. E esse fio do negócio, né, afinal, por que os sauditas deram tantos presentes e tão valiosos? Isso é uma linha de investigação que estamos tocando,
e muito importante. Há uma certa confusão, logo no início da nossa reportagem, em relação à refinaria, né, da Bahia, que foi comprada pelos Emirados Árabes. Não é o caso de Saudita, na Arábia Saudita. Mas isso acabou sendo difundido, mas a refinaria comprada vendida no governo Bolsonaro, foi para os Emirados Árabes e não para a Arábia Saudita. Mas esses negócios no mundo, ali naquela região, foram foco de muita atenção do governo Bolsonaro e da sua família também, e está sendo acompanhado nas nossas investigações, estão sendo acompanhados na nossa investigação. Eu queria voltar um pouco à sua pergunta inicial. Sim. Que eu queria contar um pouco aqui, que quando a gente chegou ao momento em que temos todos os documentos que podem nos subsidiar, nos dar bastante segurança para a publicação da matéria, quando foi um momento que o próprio André fala assim, aquele momento muito raro no jornalismo, que é quando você diz, parem as máquinas. E foi uma lembrança de um jornalista mais antigo, que o jornal que roda em máquinas, né, o jornal de papel, mas foi esse sentimento que a gente teve naquele momento em que a gente saiu e viu a matéria está pronta e parem as máquinas, e foi exatamente isso que aconteceu. E ela foi tão impactante que minutos depois dela estar no ar, no portal do Estadão, ou seja, na internet, pelo meio digital, foi uma explosão muito rápida, né? A notícia viralizou nos meios de comunicação, nos outros meios, nossos concorrentes, né, na mídia, não só nas redes sociais, mas com os nossos concorrentes. Foi algo muito impactante que há muito tempo eu não via no jornalismo brasileiro. Sem dúvida. E ela tem um caráter simbólico, o André falou, não sei se você usou o termo extraordinário, não lembro qual adjetivo você usou exatamente, André, mas tem um caráter fantástico, né? Fantástico, isso, fantástico. Então e é simbólico porque a gente acompanhou um governo com tantos problemas de gestão e com tantos elementos em que a questão pública não foi colocada como prioridade, a sociedade não foi colocada como primeiro plano, governo que estava dirigido para os próprios interesses, em muitos casos, e a gente observou vários episódios ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, que quando veio a história de vocês, parecia quase um fechamento. Não, ainda pode surgir muitas coisas sobre o governo Bolsonaro, mas é quase um fechamento fantástico sobre essa lógica de como operou o governo Bolsonaro. Quer dizer, uma história que diz muito sobre como foi que o Bolsonaro encarou o papel de presidente da República. Você não acha, André? Eu acho que sim. Basta a gente... Acho que isso fica ilustrado bastante com cenas. Você imagina que um presidente da República, 2 dias antes de acabar o mandato, dá uma ordem para o seu ajudante pessoal despachar um militar dentro de um avião da Força Aérea Brasileira à tarde, no meio da semana. Esta pessoa chega 6 horas da tarde no aeroporto de Guarulhos, sem aviso prévio, com um celular na mão, mostrando um documento digital para um agente da Receita Federal e dizendo: eu vim buscar uma joia e venho em nome do presidente da República. Há 2 dias de acabar o mandato, né? No dia seguinte, a gente saberia o Bolsonaro iria embora para os Estados Unidos, né? Então, isso parece... roteiro mesmo, né? Assim, André, gente... tem a frase, repete a frase, tem a frase em que diz não pode ficar para o próximo governo. Exato. Né? Tem essa frase é muito emblemática. Exato. Ele diz isso, né? Nós escrevemos isso na matéria, quando a gente conta essa história ali, diretamente dessa forma, construindo toda essa cena no jornal, e depois as pessoas veem, e a gente coloca essa frase ali, né? Não pode ficar nada para o outro governo, né? Portanto, isso aqui faz parte da passagem, né? Não pode ter nada do antigo para o próximo, tem que tirar tudo, tem que levar. Era uma ordem, ele leva isso e está dito, as pessoas ouvem, né? Depois a imagem que foi a público, que foi divulgada. Então, é realmente um roteiro de um modo de se comportar e de se apropriar, né? Eu acho que aqui, Emanuel, por exemplo, a Polícia Federal já tem falado
indicado, e os juristas, todos os juristas que têm acompanhado esse caso, e especialistas já têm dito, há flagrante crime de peculato. Essa palavra é uma palavra estranha, mas é que nada mais é do que um funcionário público, e seja ele um presidente da República, seja ele qual for a função pública, ele usa do cargo dele para ele se apropriar de um bem. Né? Ele usa da função pública para se apropriar irregularmente, para pegar, para tomar para si. Né? E sobre isso não há nenhuma dúvida. Bolsonaro, se a gente for resumir rapidamente em 3 atos, ele recebe um item, uma caixa de mais ou menos R$1 milhão em joias, e não foi declarada. Ele recebe, essa ficou com ele. Essa entrou irregularmente na bagagem do ex-ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Ele não contou que ele estava com uma caixa de presentes que ele tinha passado sem declarar. Está aí, crime cabal, inegável e irrefutável. Né? A outra caixa que a gente revelou mais recentemente agora, que ele foi lá, não, essa eu declarei, mas ele incorpora já diretamente para o acervo privado, valor da caixa, pelo menos R$500 mil. Né? Agora, isso a gente está falando de coisas que declarou, não declarou. Agora, tirando aquela de 16 milhões, que ele já reconheceu, Bolsonaro reconheceu que era para Michele, tá? Não há mais dúvida sobre isso. Bolsonaro já reconheceu que era para Michele. Essa ele não só... O governo dele tenta entrar e não consegue, mas ele não só tenta retirar, como ele arma toda essa estrutura. Todas essas ações, usando o poder nas horas finais do seu mandato, usando o poder do Estado para praticar um ato irregular, um ato ilegal. É disso que se trata. Eu acho que agora a Justiça tem bastante trabalho pela frente, né? A gente vai ver essa próxima fase, mas não faltam provas, Emanuel, esse é o ponto. O trabalho de vocês traz muita riqueza de detalhes sobre toda a história. Eu queria, Adri, até falando sobre riqueza de detalhes, sobre esse episódio mais recente que vocês contaram, que envolve até o Nelson Piquet, né, sobre se a gente já achava a história um tanto fantástica lá, quando vocês publicaram a primeira reportagem, essa última trouxe mais elementos para tornar esse roteiro ainda mais impressionante, né, Adri? Exatamente, esse terceiro pacote, né, foi encaminhado para a fazenda do Nelson Piquet, que é piloto, né, um campeão de Fórmula 1 e bolsonarista. No próprio celular dele, no zap dele, né, a fotinho que tem é o Piquet ao lado do Bolsonaro. E a reportagem mostra com documentos, né, que esses pacotes foram entregues na fazenda do Piquet, que é aqui em Brasília. O Piquet, ele mora, ele é daqui e participou de alguma forma ajudando aí o ex-presidente Bolsonaro. Até para a gente confirmar essa informação, esse pacote o Bolsonaro ainda não devolveu. A Justiça pediu que ele devolva, mas até agora não devolveu. Até o momento que a gente está gravando não devolveu, né, Adri? Exatamente, e o TCU já mandou devolver, né? Fez um alerta ontem. Eu queria lembrar também, estou aqui, na primeira declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a matéria saiu, foi justamente que ele não sabia de joia, ele não tinha pedido, ele nunca tinha ouvido falar, e os fatos estão mostrando o contrário, né, Emanuel? André, isso é um pouco a dinâmica de quando surgem escândalos e grandes revelações. A primeira reação de quem está diretamente envolvido é negar, dizer que não existe, dizer que é mentira e atacar a imprensa, né, André? É isso, foi o roteiro que a gente viu, Emanuel, do Bolsonaro, que ele seguiu, né, e que ele costuma seguir. Não tem nada com isso, nunca vi, não ouvi falar, não existe. Depois vem as revelações, ele passa a admitir que algo existe, aí foi lá e devolveu uma caixa de joias, e aí depois a gente vai e revela outra. Aí ele fala que está pronto para devolver a outra. Quer dizer, segue assim, né? É um roteiro que a gente conhece, ele força uma história, um tipo de narrativa, e quem segue ali parece que está disposto, que quer acreditar, né? Confiar nisso, né, Manuel? Queria ouvir um pouco vocês agora sobre os novos desdobramentos dessa apuração, né? Entra agora numa fase de investigação um pouco propriamente dita, já está, né? Mas agora vai ter colhida de depoimentos, enfim. Queria ouvir vocês sobre os próximos passos. Quer falar primeiro, Dri?
Eu acho que tem uma grande expectativa aí com o depoimento do ex-presidente que chegou hoje ao Brasil fazendo muito barulho, se colocando como líder da oposição, e a expectativa é grande das explicações que Bolsonaro vai dar à Polícia Federal. André? Eu acho que tem um complemento interessante aí, Emanuel, que é o seguinte, né? Como a Adriana falou, fala o Bolsonaro na quarta-feira, dia 5 agora de abril, né? Mas a APF tem uma estratégia interessante ali para esse mesmo dia. A ideia, pelo menos é a ideia, tá? Que a gente já tem conhecimento, é que além de Bolsonaro, fale também o tenente-coronel Mauro Cid, que é aquele braço direito, faz tudo do Bolsonaro, que é quem o Bolsonaro colocou para falar, olha, manda o avião da FAB lá, buscar joias, etc. Enfim, um monte de ações, essa foi uma delas. Mas tem também, Emanuel, a expectativa da PF de que mais 8 depoimentos aconteçam simultaneamente no mesmo dia 5. Portanto, nós estamos falando de 10 depoimentos somados Bolsonaro e o tenente dele, o Mauro Cid. São 10 conversas simultâneas em salas distintas, com delegados ali distintos, tomando os depoimentos ao mesmo tempo. E isso não é porque simplesmente a PF está com pressa, Manuel. Tem uma estratégia por trás disso, né? A ideia ali da PF é que se isso acontecer, se não for os 10, que sejam 5, o que for, é de evitar, de certa forma, combinações. O que você disse, o que você falou, né? Então, assim, fazer esse trabalho simultâneo. É isso. Então, a PF está tomando medidas também para evitar possíveis conluios, formações de versões e tal. É claro que até lá eles podem até combinar alguma coisa, mas existem formas de perguntas serem feitas que no momento ali do embate a coisa pode se enrolar se alguém quiser contar algo diferente, viu, Emanuel? Perfeito. Bom, vamos seguir acompanhando. André Borges e a Adriana Fernandes seguirão em cima dessa história, de todos os desdobramentos, das investigações e o quanto isso poderá complicar juridicamente o presidente Jair Bolsonaro, seja do ponto de vista político, dele se tornar inelegível, também até do ponto de vista criminal. É mais uma frente que traz dificuldades aí pro ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a gente está aqui tradicionalmente num segmento do Estadão Notícias, o Poder em Pauta, que a gente olha muito também para os fatos relevantes da semana, e esse evidentemente é um dos fatos relevantes da semana, quero aproveitar a participação de vocês dois hoje por aqui, só para colher de cada um algo muito relacionado ao factual também dos últimos dias. Primeiro ouvir você, Dri, que é a maior jornalista de economia deste país, um pouco sobre as impressões da apresentação, da grande expectativa gerada para a apresentação desse novo arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda e sua equipe. Enfim, até aqui, o que você pode dizer para a gente sobre esse arcabouço fiscal? Caiu bem, não caiu bem? Enfim, conta tudo, Adriana. Bom, Emanuel, o ministro Haddad ele apresentou um desenho, né? Não há ainda o texto legal, isso ainda vai demorar mais um pouco, deixou claro o ministro, foi uma entrevista muito longa, Haddad participou, fez uma entrada explicando o que está por trás, e depois saiu, respondeu apenas 2 perguntas e saiu, deixou para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, para fechar os detalhes, mas a impressão que eu tenho é que ainda faltam definições, como, por exemplo, se os gatilhos de correção, né, estamos falando aí de uma nova regra, um novo teto, né, um teto que vai estar, um teto de gastos, um limitador das despesas que vai estar atrelado a 70% do crescimento da arrecadação. Então, o princípio básico é de que as despesas vão crescer menos do que a receita. Então, isso parece uma regra fácil, mas você sabe que o diabo mora nos detalhes e há aí uma banda de que o mínimo, um piso para as despesas crescerem, que é de 0,16% acima da inflação e até 2,5%. São regras ainda que tá todo mundo digerindo, sabe, para saber o impacto. Tem sim reações positivas do ponto de uma regra mais simples, mas também a gente vê aí no mercado financeiro os investidores cobrando uma regra de despesa mais dura que sinalize uma correção de gasto. Essa regra, ela tem metas de superávit, elas já estão definidas nos 4 anos,
2023, 2024, 2025 e no último ano do governo Bolsonaro, do governo Lula. Falamos tanto aí de governo Bolsonaro, no governo Lula. Mas ainda tem muito detalhe para frente, são essas sinalizações de que o investimento vai ter espaço e a expectativa no Congresso. O Congresso vai mudar, mas o texto legal ainda não é conhecido, vai demorar, vai ter umas explicações. Uma fala que me chamou bastante atenção da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que é ao lado do Haddad, disse claramente, é uma regra crível e fiscalmente responsável, que vai colocar uma trajetória de sustentabilidade, mas pensando também nas políticas públicas, nas políticas sociais de investimento, e eu acho que é isso que está na cabeça do governo, pisar um pé na necessidade, né, de atender as políticas públicas. O governo falou ali muito na entrevista de recuperação desse passivo, né? E maior eficiência de gastos. Eu como repórter, já ouvi muito isso. É bom esperar a prática, né? Porque nessas horas de mudança de regra, e eu já acompanhei várias, há muitos compromissos assumidos, mas não é fácil trazer mais eficiência para o gasto, transferir despesas. O ministro da Fazenda, ele anunciou que terão novas medidas que vão garantir entre 100 e 150 bilhões de reais para aumentar a arrecadação, que ele vai eliminar os jabutis, né, que ele chamou de jabutis, que são tributários. Então, tem muita coisa ainda pela frente para a gente conhecer. Entendi. Não, muitos desdobramentos também nesse segmento, entender como isso vai ser digerido. Acho que você usou a palavra certa, e tem toda etapa do Congresso Nacional que a gente sabe que é bastante custosa e demorada também. Bom, André, e também vou pedir para você um relato também de algo que você foi acompanhar recentemente, sobre que você nesta quinta-feira acordou na alta madrugada brasiliense para ir acompanhar um pouco como foi a chegada do presidente Jair Bolsonaro. E aí, muita emoção nessa chegada, André? Eu queria que tivesse tido mais, viu? Teve muita não, confesso. Bom, desde as 5 horas da manhã no aeroporto de Brasília, esperando a chegada do Bolsonaro, o que a gente viu ali, na verdade, tinham mais ou menos 500, 600 pessoas, viu, Emanuel? Eleitores ali, apoiadores, né? De Bolsonaro, esperaram, aí chegava a informação, ele chegou, o outro, não, ainda não, aí, ele vai sair por aqui, não vai, é por lá, uma confusão danada, ninguém sabia ao certo por onde ia sair, aí alguém chegou e falou, ele já foi embora, os outros, mentira, quase tem confusão no meio, não queriam acreditar que o candidato deles, o ex-presidente ali, teria saído por fora. O fato é que saiu, foi embora, depois se reuniu junto ali com os parlamentares do partido dele, o PL, Michele Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e tal, toda a cúpula do partido, e essa é a expectativa agora, né? Quer dizer, o que o Bolsonaro trouxe na bagagem, a gente não viu dessa vez, mas a gente sabe e espera que ele tenha trazido explicação para tanta coisa, para tanto problema, para tanto ato irregular que ele e toda a comitiva do governo dele cometeram nos escândalos das joias. Já revelamos muita história sobre isso, tem aí uma penca de explicações que ele vai ter que dar, e certamente vem mais coisas, vem mais revelações pela frente aí, viu, Emanuel? Perfeito. Bom, quero agradecer demais essa dupla incrível que gentilmente abriu um pouco do espaço da agenda deles para bater esse papo aqui com a gente. A gente vibra muito com o trabalho de vocês, tão importante para o jornalismo e especialmente para o país, né? É um serviço que vocês estão prestando ao país. Obrigado, André. Até uma próxima. Obrigado, querido. É um prazer, é sempre um prazer. Obrigado mesmo pelas palavras, o apoio. Adriana Fernandes. Grande Adriana, obrigado, viu? Obrigada, Emanuel. Quero fazer uma propaganda aí. Eu estou toda segunda, quarta e sexta na Rádio Eldorado. Sou colunista de economia. Na minha sessão Põe na Conta, com Carolina e o Raíssen Abac.
Vale muito acompanhar, é isso. Além aqui do podcast, que eventualmente ela está fixo, tem essa agenda dentro da Rádio Dourado. Adorei a propaganda. Sou suspeito, mas adorei a propaganda. Obrigado, Meu gente. chefe, né? Um abraço para vocês. Um abraço. Um abraço. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 31 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem, Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.